A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Quero hoje falar da vida de um homem que não conhecia a Deus e achava que conhecia. Que a sua vida foi usada como exemplo para muitos. Ele é o pai da paciência. Um homem que passou pelas mais difíceis lutas e ainda assim resistiu, foi fiel até o final. Eu vou fazer aqui um estudo sobre a vida de um homem chamado Jó. Talvez você não viu ninguém pregar ou ninguém falar do que vamos aprender. Por isso eu peço que você guarde esses áudios. Mais tarde você vai precisá-los. Não me procure pedindo eles de novo, porque às vezes eu guardo eles, irmãos, e não tenho como passar eles para o celular de novo para que vocês possam pegar. Futuramente estarei postando esses áudios na minha página, lá no Facebook, Cafezinho com Jesus. Amém? Vamos entender as provações de Jó. Vamos saber o que aconteceu com esse homem realmente. Vamos ficar lado a lado com ele. Vamos sentir as suas dificuldades. Amém? Vamos lá? Vamos começar? Jó capítulo 1, do 1 ao 22. Eu vou ler ele todo. Jó 1, do 1 ao 22. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. A virtude, tentação e perdas de Jó. Virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, 10 filhos, a sua casa era repleta de crianças. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. Conclusão, Jó era um homem rico, muito rico. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o maior de todos do Oriente. Era o homem mais milionário que existia. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram, beberam com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os seus santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Quer dizer, ele oferecia holocaustos, um sacrifício para os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim o fazei Jó continuamente. Quer dizer, ele ficava pensando assim, vai que meu filho pecou, já vou buscar por ele. Vai que minha filha pecou, já vou buscar por ele. Amém? Continuando. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, como os anjos chegando a Deus e Satanás no meio deles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercastes tu de bens, e a ele e sua casa? Quer dizer, Satanás estava dizendo para Deus: ele está assim porque você dá tudo para ele. E a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha o que Satanás estava dizendo para Deus. Sabe por que Jó é íntegro, reto e temente ao Senhor? Porque o Senhor dá tudo para ele, mas o dia que o Senhor tirar os bens dele, ele vai blasfemar contra o Senhor. Irmãos,
Que perigo se nós estivermos nesse versículo, hein? Continuando. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam, vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pastavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova, essa notícia. Estando este ainda falando, olha só, ele ainda estava nessa notícia, que foi roubado e foi machucado alguns homens seus. Veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, ele nem tinha terminado. Veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram aos moços e feriram o fio da espada. E só eu escapei para te trazer a boa nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu os 4 cantos da casa, e o qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova, essa notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, difícil. Não é para qualquer um, não. Isso aqui é para homem, mulher de Deus. Ele perdeu riquezas e os filhos. Se prostrou e adorou a Deus. E não colocou a culpa a Deus. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Eu entrei nu nessa terra e voltarei nu. Tudo que está aqui não é meu, nem filhos. Você por acaso veio ao mundo com filhos? Nenhum deles é seu, são do Senhor. Você por acaso, essa roupa que você está vestindo, os bens que você tem, são seus? Errado. Tudo você adquiriu nesta vida, mas quando você partir, não levará coisa alguma. Você ama seu carro, sua casa, seus bens materiais? Não ficará nada com você. Não entrará na outra vida com eles. Seja para perdição ou seja para salvação, não levará nada daqui. Ah, o inferno é muito quente, eu vou levar um pouco d'água. Não vai levar. Ah, o céu vai ser sem graça, eu vou levar algum pandeiro, alguma coisinha para fazer um som lá em cima. Não, não vai. Entrou nessa terra nu e nu partirá. Compreenderam, irmãos? Eu quero que vocês entendam somente um versículo, que não é o que nós lemos. Jó 42:5 diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele teve que passar uma grande luta. Deus escolheu ele, irmãos. Não significa que Deus vai escolher todo mundo, mas ele é a sombra. Nós aprendemos com ele. O que o inimigo faz? O inimigo é o nosso acusador. Ele vai chegar a Deus e vai dizer: por que ela é assim? Porque você tem dado tudo a ela. E se Deus permitir? Porque Deus não poupou o seu filho. Deus vai nos poupar? Deus pode permitir. Deus usa as desgraças da vida. Deus usa as coisas ruins da vida como provérbios e como lição. Porque só aprendemos que não devemos jogar casca de banana no chão depois que escorregamos por uma ou vimos alguém cair. Só aprendemos que não devemos roubar o próximo quando somos alvo de alguém. Conclusão: aprendemos com os erros. Quando nós não tomamos conta da nossa saúde, pegamos uma gripe e ficamos de cama, tomamos mais cuidado quando voltamos a ficar bem. Aprendemos com as coisas erradas, não aprendemos com as coisas boas. Não é por muito eu ficar falando que você vai aprender, você às vezes tem que tropeçar mesmo. Tem que aprender batendo a cara no chão para aprender. Para saber que o que você faz está errado. E você tem que fazer aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor deseja. Jó está
estava passando por toda aquela afronta. Nós vamos conhecer a vida dele. Mas eu quero que você entenda a dificuldade que Jó passou. Você está passando. Talvez em âmbitos diferentes, mas você está passando. Quero que você entenda, olha só. Como que é isso de dois tipos de conhecimento que Jó teve de Deus? Primeiro, tudo que ele fazia era orar, jejuar. Ele estava correndo pelo lado certo. Era por um Deus que ele ouviu falar. Ele nem conhecia esse tal de Deus, mas ele ouviu falar desse Deus. Que pessoas comentavam e davam seus testemunhos. Às vezes você está buscando Deus por testemunhos de pessoas, mas está na hora de você buscar a Deus, conhecer a Deus, ter experiências com Deus. Chega de ficar sabendo que ele curou a Joaninha, a Mariquinha, e você não tem nenhuma experiência com Deus. Está na hora. Exemplo, quer ver um exemplo? Lagosta é um prato caro de frutos do mar, mas para mim não vale 1 centavo, porque não conheço o sabor nem a lagosta, não quero isso. Então como posso avaliar ou julgar algo sem conhecê-lo? Este foi a grande falha de Jó, muitas das vezes, de faltar esse tipo de conhecimento. Ele precisava buscar esse conhecimento. Mais tarde ele vai falar isso. Mas vamos lá, ele não estava sendo castigado, punido por causa dessa falta. Deus quer que aprendamos as nossas lições com a vida dele. Eu quero que você aprenda a vida dele nessas lições. Deus escolheu a ele para que fosse a lição que você anotasse. Primeiro, o próprio Deus dá testemunho de Jó dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quer dizer, toda vez que vinha um mal na sua vida, ele se desviava daquele mal. Até aí tudo bem, mas ao passar uma prova é que brota-se as nossas falhas, os nossos sentimentos. Deus tinha que tratar do corpo, da alma e do espírito de Jó, mas de maneira que brotasse tudo de dentro para fora. Calma, que não quero que você julgue Jó, quero que você aprenda com Jó. Salmos 90, capítulo 90 e verso 8, diz assim: nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então todos não podemos se achar de alguma maneira que estamos santificados demais e que estamos em alta potência. Não, nós não pecamos, que isso? Amados, no estudo que estamos prestes a ver, nos revelará outro Jó, um lado que nós não conhecíamos. Hoje vai ficar só um pouquinho com água na boca, mas amanhã entraremos nas provações de Jó. Amém? Hoje foi só um pequeno pedaço, para que você pudesse ver e entender a situação que estava acontecendo com Jó. Ali Satanás é o nosso acusador. Ele pode estar ali diante do Pai falando ali: olha, essa pessoa é assim porque recebe isso, essa pessoa é assim porque faz aquilo. Não é porque você é bom que Deus vai permitir o castigo contra você. Mas não, muitas das vezes Deus pode permitir certas coisas na sua vida para que você venha aprender. A Bíblia fala que Deus tem um anzol e ele coloca no nariz da pessoa. A hora que ele quiser, ele puxa. A pessoa pode ir aonde ele quiser, mas na hora que Deus quiser, ele puxa esse anzol. Quem suportará ficar na mão de Deus e escapará da mão dele? Ninguém. Horrenda coisa é cair na mão dele. Portanto, procurai com zelo, irmãos, não pecar, não tropeçar. Me aguarde. Amanhã estaremos falando da vida de Jó, as provações dele. Você viu aqui no capítulo 1, não vamos ler mais, vai somente esse capítulo mesmo. Você viu aqui que Jó perdeu sua riqueza. Um homem mais rico do Oriente perdeu toda a sua riqueza. Porque o camelo naquela época era como se fosse uma Ferrari hoje. Quem tinha camelo naquela época? Só quem podia. Ainda mais bastante camelos, assim. Ele tinha uma frota de camelos, né? Portanto, ele perdeu seus camelos. Perdeu seus rebanhos. Porque quem tem bastante bois, vacas, tem fartura, tem carne, tem leite, tem mantimento. São vários supermercados. Agora ele perdeu tudo isso. E pior, um vento veio, derrubou a casa e matou seus filhos. Seus 10 filhos. Quem sobrou? Somente ele e a mulher dele. Até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.